Se você até agora não sabe o que são números primos, para que eles servem, por que a gente tem que estudar eles em matemática, esse vídeo é para você. Eu preparei um conteúdo para você finalmente, de uma vez por todas, entender o que são esses números que são tão especiais e também uma forma de você encontrar eles, beleza? Mas já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, deixando o seu like nesse vídeo. E eu já quero falar que a partir de agora, a maioria dos materiais que eu produzi nesses vídeos, esses materiais aqui, eu vou disponibilizar em PDF dentro do Clube da Matemática. É um clube para você assinar, poder tirar suas dúvidas, ter desafios semanais, tudo isso por R$ 9,90 por mês, tá? Então o link vai estar na descrição para você conhecer e se inscrever no nosso clube. Então vamos lá, o números primos é o seguinte. Para a gente entender o que são números primos, vamos analisar esses números aqui de 2 a 10, ver o que a gente descobre de padrão. Eu vou começar analisando o número 4 para você entender uma coisa. Quando a gente pega o número 4 e eu vou pensar em multiplicação, eu posso falar que o número 4 ele é simplesmente 2 vezes 2, certo? Ele também poderia ser 4 vezes 1, só que 1 não tem tanta graça porque ele é um elemento neutro, então eu não vou considerar ele. Então, do ponto de vista de multiplicação, o 4 ele consegue ser decomposto em 2 vezes 2, tá? E essa é a única maneira de decompor ele. Quando a gente vai decompor um número em adição, se eu pegar aqui o 4, eu posso falar que ele é 1 mais 3, 2 mais 2, né? E 3 mais 1. Então, decompor ele em adição é uma coisa que vai ter muitas possibilidades, e aí não tem tanta graça a gente analisar. Mas se a gente pensar na multiplicação, realmente só tem uma forma de eu escrever o número 4 e ele é 2 vezes 2. Beleza. Quando a gente olha o número 6, por exemplo, olhando aqui eu posso reparar que decompondo ele em multiplicação de números, ele é 2 vezes 3, certo? E só. Essa é a única maneira de escrever o 6 decomposto em multiplicação. Agora, quando a gente volta para o número 2, eu não tenho uma outra forma de escrever ele como multiplicação de 2 ou mais números, a não ser 2 vezes 1, que não tem graça, então a gente não vai usar isso. Então o 2, ele não tem como ser decomposto, o 3 também não, certo? Não tem dois números inteiros que eu multiplico que dá o 3, a não ser 3 vezes 1. O 5 acontece a mesma coisa, o 7 também acontece a mesma coisa. Vamos olhar o 8. O 8, a gente poderia falar que é 2 vezes 4, certo? Só que o 4, a gente já viu que ele também pode ser decomposto em 2 vezes 2. Então, qual que é o jeito mais interessante de eu escrever esse 8? É colocar como 2 vezes 2 vezes 2. Perfeito? Essa é a forma que o 8 está decomposto no máximo possível, tá? Nos menores números que dá para decompor o 8. 2 vezes 2. Se a gente for ver o 9, a gente pode decompor ele em 3 vezes 3. E só. E por último, o 10, a gente pode decompor em 2 vezes 5. Bom, mas para que eu fiz tudo isso? Dá uma olhada. Os números que a gente não conseguiu decompor, que foram esse 2, esse 3, esse 5 e esse 7, são os números que a gente chama de números primos. Números primos, na sua essência, são números que não é possível decompor eles desse formato de multiplicação. Em outras palavras, a gente pode dizer que números primos são números que são divisíveis apenas por 1 e ele mesmo. Essa é uma definição de números primos, tá? Só que o que também é interessante, os números que não são primos, como esses daqui que sobraram, né? Quando a gente decompõe eles, a decomposição é feita em números primos. Então veja, o 4 a gente decompôs em 2 vezes 2, sendo que o 2 é um número primo. O 6 a gente decompôs em 2 vezes 3, que também são dois números primos. O 8 está decomposto só em 2. O 9 está decomposto só em 3. E o 10 está decomposto em 2 e 5. Então olha que interessante essa ideia. Você tem aí basicamente dois tipos de números inteiros, tá? Positivos. Ou o número ele é primo, ou o número é composto. E quando ele é composto por primos. Então os números primos, desse ponto de vista, é como se eles fossem os tijolos que constroem os outros números, tá? Isso é muito interessante e já vou te mostrar como é que a gente pode descobrir quais são esses números primos, tá? Então a essência é essa. Número primo, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então todo número primo tem dois divisores positivos. Essa é uma definição também. Então por que o 1 não entra como um número primo?
que a gente não pode considerar 1 aqui e falar algo sobre ele. Primeiro, ele só é divisível por 1, tá? Ou seja, ele tem um único divisor. Então, não é um número primo, mas também não é um número composto, porque a gente não consegue multiplicar números primos para criar 1. Então, ele fica fora da jogada. Ele não é nem número primo e nem número composto, beleza? O 1 fica fora disso. E uma outra coisa interessante também é que o 2, ele é o único número primo par, porque todos os outros números pares vão ser decompostos em 2 e alguma outra coisa, tá? Então, essa é uma coisa bem importante você saber. E tirando 2, todos os outros números primos são ímpares, sempre, ok? Então, importante você também não confundir número ímpar com número primo, porque nem todo número ímpar é primo, como você está vendo aqui. O 9 é ímpar, mas ele é decomposto em 3 vezes 3, então ele é um número composto, ok? Beleza, então para a gente saber, uma das formas mais antigas que foi usada para descobrir quando o número é primo ou não, é o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático grego, foi um dos matemáticos, e ele, inclusive, por curiosidade, foi um matemático que conseguiu descobrir o raio da Terra, né? Ele fez uma aproximação para o raio da Terra naquela época, simplesmente usando a luz do Sol, tá? A gente pode conversar sobre isso em um outro momento. Mas vamos lá. O que ele propôs? Da gente montar uma grade com os números de 2 a 100 e a gente marcando os números que são múltiplos dos números primos iniciais, tá? Pode ser uma grade de 2 a 100, ou de 2 a 500, de 2 a 1000, o tamanho que você quiser. Obviamente vai dar mais trabalho. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, eu sei que o número 2 é um número primo, certo? É nosso primeiro número primo, na verdade. Então o que eu vou fazer? Todos os números que forem múltiplos de 2, eu vou marcar aqui nesse quadro, tá? Claro, excluindo o próprio 2. Então, o 4 é um múltiplo de 2, o 6, o 8 e o 10. Depois, o 12, o 14, 16, 18, 20 e assim por diante. Eu vou marcar todos e vou pular essa parte do vídeo para você ver no final. Bom, então como você está vendo aí, todos esses números que estão marcados são múltiplos de 2 e, obviamente, não são números primos, porque quando você decompõe eles, vai aparecer um 2 ali como fator e outros números. Então, ele não é primo, esses que estão marcados. Beleza, então já sabemos que o 2 é um número primo. Agora vamos para o próximo número, que é o número 3. O número 3 também é um número primo. Então, agora no quadro, eu vou marcar todos os números que são múltiplos de 3 e que ainda não foram marcados, né? Porque, por exemplo, o próximo múltiplo de 3 seria o 6. Só que o 6 também é múltiplo de 2, então ele já foi marcado, eu não preciso marcar de novo. Só que um próximo múltiplo de 3 seria o 9, tá? Aí 9 mais 3 dá o 12, que também já foi marcado. E 12 mais 3 vai dar o 15, que aí eu marco. Depois o 18, que já foi, aí o 21. Depois o 24 já foi, aí o 27. O 30 já foi, depois o 33. 36 já foi o 39. E aí depois o 42 já foi, aí vai o 45. Depois o 45 é o 48, que já foi marcado. Aí a gente vai pro 51. Depois 54. Aí 57. Depois o 60. Depois 63. Aí o 66. Depois o 69. E aí o 75. E aí aqui a gente pode até marcando direto assim, ó. Eles meio que vão seguindo um padrão aí no desenho também. Beleza? Acredito que foram todos. Então, todos esses que estão em azuis são múltiplos de 3 e, na verdade, são múltiplos de 3 e não múltiplos de 2, né? Porque os de 2 já foram marcados. Beleza. Então, o 2 é primo, o 3 é primo, o 4 não é primo, por isso que ele já está marcado. O 5 até agora não foi marcado. Então, e fazendo uma análise bem simples, a gente percebe que ele também é um número primo. Se ele é primo, então a partir de agora eu vou marcar na imagem todos os números que são múltiplos de 5. Então, obviamente, o primeiro seria o 10, já foi marcado. Depois do 10, a gente tem o 15, que também já foi marcado. Aí o 20 já foi. Agora o 25, o 35, o 55, o 65, o 85 e o 95. Tá? E esses daqui também são todos múltiplos de 5, mas como também são múltiplos de 2, já foram marcados. Então esses que estão em verde são os múltiplos de 5. E agora vamos para os múltiplos de 7, porque o 7 é um número primo, então a gente vai marcar todos esses múltiplos. O primeiro múltiplo de 7, que não é o próprio 7, é o 14.
já foi marcado. Do 14 a gente vai pro 21, já foi marcado. Do 21 a gente vai pro 28, que já foi. Depois, 35, já foi. 42, já foi. 49, ainda não foi, então múltiplo de 7. Depois, do 49, 56 já foi marcado. Depois, 63, que também já foi. O 70 já foi. 77, 84 já foi. E 91. Então, esses em amarelo são os múltiplos de 7. Você vê que vai diminuindo a quantidade que a gente tem que marcar, né? Porque os que já foram marcados são múltiplos dos anteriores. E aí o que é curioso é o seguinte, eu não preciso marcar mais nada, porque se você não vai encontrar mais nenhum múltiplo de 11 que não foi marcado e assim por diante, por causa dessa grade que a gente está de 0 a 100. Então, qual que é a ideia? Todos os números que você está vendo que ainda não foram marcados são os números primos, tá? Todos esses que você está vendo. Então, por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, que mais? O 23, o 29, o 31, o 37 e assim por diante. Todos esses que você está vendo aqui, que não tem nenhuma cor, não foram marcados, são números primos de 2 até 100, tá? São todos esses números primos. E é claro que é importante que você saiba esses números primos iniciais, pelo menos até os 50, para que você consiga decompor os números que vão aparecer em exercícios, tá? Muito importante essa decomposição que a gente faz nos números, para a gente saber até depois o número de divisores e um monte de outra coisa que a gente consegue descobrir baseado nessa decomposição que a gente também chama de fatoração dos números, e a fatoração é feita pelos números primos. Beleza, gente? Então, essa aqui foi uma aula meio que introdutória para vocês entenderem o que são os números primos e como encontrar eles de maneira mais, digamos assim, primitiva, né? Tem várias outras formas de você descobrir se o número é primo ou não. Em último caso, você vai dividindo pelos números primos que você conhece, e se ninguém dividir, significa que ele também é um número primo, tá? É um jeito de você fazer, mas também existem alguns critérios aí que podem melhorar essa busca. E uma outra coisa falando sobre a importância dos números primos, antes da gente finalizar, é que os números primos são extremamente essenciais hoje em dia com internet, com criptografia, tá? Existem algoritmos de criptografia, ou seja, que eles dão segurança às informações na internet, sua conta do banco, suas senhas, tudo isso é criptografado, e um dos algoritmos mais poderosos de criptografia usa os números primos como base, tá? Por incrível que pareça, os números primos estão presentes em tudo quanto é tecnologia que a gente tem hoje em dia e às vezes a gente nem sabe, tá? Então, só falando aí uma das importâncias de conhecer esses números, sem falar de outros resultados e problemas que envolvem esses caras também. Beleza, gente? Então, por esse vídeo era isso. Deixe seu like, se inscreve no canal. Lembrando que esse material vai estar dentro do Clube da Matemática, caso você queira adquirir esse e outros e aproveitar tudo que tem lá dentro. Fechado? Link vai estar na descrição e não esquece de comparecer no próximo vídeo que vai sair na sexta. Então é isso aí, beijo no seu cérebro e até lá.